Quando eu estava crescendo na Inglaterra, foi na década de 80, Ronald Reagan era o presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher era a primeira-ministra da Inglaterra, Gorbachev estava na Rússia nos últimos anos da União Soviética, e havia alguns nomes muito famosos vindos da antiga União Soviética. E um deles era esse aqui, Natan Sharansky. Alguém se lembra desse nome? Natan Sharansky? Sim, alguns de vocês se lembram, mas ele era um ativista dos direitos humanos e se tornou um dos membros de um grande grupo conhecido como Refuseniks, que costumava recusar os dogmas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E ele passou muitos anos em prisões soviéticas, sofrendo vários tipos de maus tratos. Por fim, ele foi libertado e teve permissão para voar para Israel, e hoje ele é membro do Knesset, o parlamento israelense. E ele reflete sobre o tempo em que viveu sobre um regime totalitário. E o que ele diz é o seguinte, eu cito: "Fui um cidadão soviético leal até os 20 anos de idade. E ser um cidadão leal era dizer que você deveria ler o que era permitido ler, falar o que era permitido falar, ler o que era permitido ler, votar como lhe era dito para votar, e ao mesmo tempo saber que era tudo mentira." Pediram que ele vivesse com mentiras. Falasse mentiras, torcesse por mentiras, votasse em mentiras. Essa foi sua experiência na União Soviética. O mais famoso dos Refuseniks foi, é claro, Alexander Solzhenitsyn. Se você nunca leu seus escritos, eu recomendo. Leia primeiro First Circles, que é um excelente romance. Talvez o maior do século XX. Eu incentivaria todos aqui a lê-lo. Porque ele discute a realidade do que significa viver e manter sua humanidade em meio a um sistema desumanizador. Bem, antes de deixar a Rússia, ele escreveu um pequeno panfleto muito famoso, intitulado Não Viva com Mentiras. Não viva com mentiras. Os sistemas totalitários são construídos em uma ideologia de mentiras, e esses sistemas só sobrevivem porque as pessoas têm medo de desafiar essas mentiras. As democracias prosperam por causa de verdades compartilhadas, por exemplo. Na Declaração da Independência dos Estados Unidos, consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, de que todos são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis. Entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essas são verdades compartilhadas em uma democracia. Mas os regimes totalitários só sobrevivem por causa das mentiras impostas e compartilhadas, às quais todos devem aderir e diante das quais todos devem se curvar. Estamos sendo obrigados a conviver com mentiras. Aqui estão algumas das mentiras com as quais se espera que convivamos agora. Na ascensão do totalitarismo brando, em que os homens podem menstruar, que existem dezenas de identidades de gênero, que um homem pode ser chamado de ele, ela ou eles, ou qualquer que seja o pronome de gênero de sua preferência. É a mentira de que os homens podem se tornar mulheres e as mulheres podem se tornar homens. A mentira de que 2 mais 2, na verdade, é igual a 5. A mentira de que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é igual a moralidade e igualdade no casamento. A mentira de que o casamento aberto é liberdade conjugal. A mentira de que as crianças se desenvolverão igualmente com 2 pais ou 2 mães do que com uma mãe ou um pai e uma mãe. A mentira de que pagar mais impostos mudará os padrões climáticos globais. Que a igualdade de oportunidades, a igualdade perante a lei, as razões para a pesquisa científica e a ciência são todas inerentemente racistas, é o que está sendo dito agora. A mentira de que no duplo pensar moderno, a diversidade de fato significa excluir qualquer pessoa que discorde da ideologia marxista, e que igualdade significa tratar as pessoas de forma diferente para alcançar um resultado ideológico definido. Um belo começo para um sermão, não? Mas estou falando a verdade. Esse é o tipo de sermão que pode ser cancelado. Então hoje eu vou falar, em primeiro lugar, sobre a descida ao totalitarismo, a virada para o totalitarismo e a resposta individual ao totalitarismo. Como podemos reagir a isso? O que podemos fazer? Não somos vítimas indefesas, podemos reagir, mas devemos reagir conforme estabelecido na palavra de Deus. Portanto, como reagimos ao que está acontecendo? Não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar como reagimos. E podemos buscar na palavra de Deus a orientação sobre como devemos reagir. Então, vamos tratar primeiro da descida para o totalitarismo. É uma expressão e tanto, não é mesmo? Totalitarismo. Antes de mais nada, vamos definir o que é totalitarismo, pois é uma palavra muito usada hoje em dia. Então, vamos ao sentido original dessa palavra. Segundo Benito Mussolini, ele foi um ditador fascista italiano na década de 1930, no início da década de 40, até ser deposto no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele definiu totalitarismo. Foi ele quem cunhou a frase dizendo que tudo está dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado.
Essa é a definição fundamental e original de totalitarismo. É uma definição interessante porque Jesus diz que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao fazer isso, Jesus reconhece que temos responsabilidades como cidadãos e responsabilidades, América, por exemplo, de qualquer país onde você esteja. E temos responsabilidades como cidadãos do reino de Deus. Mas em um sistema totalitário, onde Deus está fora da equação, você tem responsabilidades para com o Estado. E em uma democracia, o governo deve operar dentro do Estado de Direito. Mas no sistema totalitário, o governo é a lei. Ou seja, se o governo decidir matá-lo, isso é legal. Porque o governo não responde a uma lei superior. E assim, Benito Mussolini foi o primeiro a cunhar a expressão totalitarismo. As formas totalitárias de governo não permitem liberdades individuais como a liberdade de consciência, de expressão, de associação, liberdade de prisão e busca ilegais e buscam subordinar todos os aspectos de sua vida à autoridade do Estado. O Estado é o todo-poderoso, você é apenas uma unidade de reprodução e trabalho, ponto final. Você tem permissão para viver enquanto for útil para o Estado e depois deve ser eliminado. Agora, os regimes totalitários rígidos aplicam suas mentiras por meio da polícia secreta, campos de concentração, campos de reeducação, tortura, prisão prolongada, campos de trabalho e, muitas vezes, execução. Nas décadas de 30 e 40, vimos isso com a Gestapo na KGB. A Gestapo na Alemanha, na Rússia e na União Soviética. Atualmente vemos isso em muitos países do mundo e o principal exemplo é a China. A China tem centenas de milhares de pessoas, se não milhões, em campos de reeducação e trabalhos forçados, quase todos injustamente. Isso acontece enquanto estamos desfrutando de nossa liberdade aqui hoje. Milhões de pessoas estão definhando em campos de reeducação e de trabalhos forçados na República Popular da China. Quando eu estava servindo na antiga União Soviética, eu tive muitos contatos com a KGB. KGB significa Komitee Государственной Безопасности. Portanto, a KGB significa Comitê para a Segurança do Estado, não para o povo. É a polícia secreta que impõe os desejos do Estado ao povo para preservar o Estado indefinidamente. Eu costumava ir à igreja em algumas partes da antiga União Soviética sabendo que havia espiões da KGB na igreja. E esses espiões da KGB relatavam o que era dito. Fui levado em várias ocasiões para os escritórios da KGB e obrigado a responder pelo que eu estava dizendo, porque eu estava lá, porque eu estava incentivando as pessoas, nesse caso muçulmanos, a se tornarem adventistas e assim por diante. E eu garanto que não é uma experiência agradável estar nas mãos de qualquer agente da polícia secreta. Porque não importa o que você diga, eles distorcem tudo. Eles não conhecem a lei. Você não pode apelar para o Estado de Direito, eles são a lei. Se eles decidirem prendê-lo, executá-lo, exilá-lo, ou deplorá-lo ou mandá-lo para casa, é o que eles decidirem. Trabalhar com a polícia secreta não é uma experiência agradável. Nos Estados Unidos ainda não estamos testemunhando a ascensão do totalitarismo rígido, estamos testemunhando apenas o surgimento do totalitarismo brando, onde o regime dominante impõe suas mentiras por meio da cultura do cancelamento. Como nos Estados Unidos, agora você será cancelado, será destruído profissionalmente, será destruído financeiramente, destruído pessoalmente. As pessoas se afastarão de você como se você fosse um leproso social se você ousar transgredir as novas mentiras que estão sendo impostas a nós no novo totalitarismo brando. Então, quais são alguns dos fatores nos Estados Unidos hoje que são indicativos de nossa descida ao totalitarismo brando? E em breve, acredito que para o totalitarismo rígido. É para onde estamos indo como nação. Primeiro, a pós-modernidade. E por que eu digo isso? Bem, as nações modernas como a França, os Estados Unidos da América, o Canadá e assim por diante. As nações modernas foram formadas durante a era do Iluminismo com uma visão de mundo modernista. Mas não somos mais uma sociedade modernista, somos pós-modernos. Agora entenda isso. Se você está criando seus filhos e quando eles atingem entre 14 e 15 anos, digamos, algo muda. Tem um clipe muito bom no YouTube que mostra como Kevin se torna um adolescente. E ele é um garoto normal. E ele está contando os minutos para chegar aos 13 anos. E no momento em que o relógio bate, ele se transforma em um monstro furioso. Felizmente, eu não parei por isso. Mas, para imaginar do que eu estou falando, se você tiver uma estrutura de sociedade modernista com uma população pós-moderna, isso é como ter paz em certos princípios e parâmetros em casa, mas você está preso a um adolescente que nunca passa da adolescência. Haverá uma tensão constante.
E nós somos uma estrutura modernista com uma sociedade pós-moderna dentro de uma estrutura modernista. Temos a democracia liberal dentro da pós-modernidade. Estamos vivendo o caos. O pêndulo oscilará para o totalitarismo, onde o poder está certo porque não temos mais verdades compartilhadas. Mas todos esperamos viver sob mentiras compartilhadas. Portanto, socialmente agora somos pós-modernos. Estamos rejeitando as estruturas de nossa nação, porque ela é inerentemente culpada por uma série de supostos pecados desde seu nascimento. E uma população pós-moderna não pode sobreviver em um estado modernista com estruturas modernistas. Em vez disso, uma população pós-moderna leva a um sistema totalitário porque é a única maneira de fazer alguma coisa. Somos também uma sociedade pós-verdade. Na era modernista, foi quando talvez muitos de nós cresceu. A verdade era conhecida, era absoluta, era fixa, mensurável e era universal. Com o método científico, a ideia de que o princípio da universalidade, de que se você repetir o mesmo experimento sob as mesmas circunstâncias em qualquer parte do planeta Terra, você obterá os mesmos resultados. Então, por exemplo, se eu pegasse esse pequeno controle aqui e o deixasse cair aqui no chão, o que eu não vou fazer, mas se eu deixasse cair, quer eu esteja na Ásia, na África, na Europa ou na América do Norte, ele sempre cairá no chão. Esse é o princípio da universalidade na ciência. Mas agora nos dizem que a ciência é uma forma branca de conhecimento. Isso é inerentemente racista sob a teoria crática da raça. E aceitar essa ideia do princípio da universalidade deve ser rejeitado. Portanto, agora estamos vivendo na pós-verdade, num mundo em que a verdade é pessoal, é objetiva, é relativa, é situacional e é fluida. Verdades absolutas não existem mais. E politicamente, quando a verdade não mais importa, o que importa é a busca absoluta pelo poder. A qualquer custo, tudo o que importa é manter o poder. Chegamos então a outro fator que nos leva ao totalitarismo. Nós estamos no pós-privacidade. O que quero dizer com isso? Bem, eu não tenho o meu telefone comigo, ele está em algum lugar ali atrás, mas a maioria de nós tem dispositivos inteligentes em casa, certo? Alexa, Echo e nossos celulares. O fato agora é que muitos americanos agora estão se autocensurando. Não só o que publicamos nas redes sociais. Cada vez mais americanos estão se autocensurando em seus próprios quartos, em sua própria cozinha, em torno da sua própria mesa. Por quê? Porque não sabemos quem pode estar ouvindo. Não se trata de teorias da conspiração. Se eu disser à minha esposa durante o almoço que eu acho que compraremos um trator de jardim na primavera, adivinha o que aparecerá no meu feed de mídias sociais em poucas horas? Anúncios de tratores de grama. Não contei a ninguém, mas como eles sabem? Como o sistema sabe? Se você não acredita em mim, faça esse teste. Eu estou pensando em comprar um trator de jardim de primavera e veja o que aparece no seu feed de mídia social. Então, por uma questão de conveniência, sacrificamos nossa privacidade. E sair da internet e não ter um dispositivo de escuta em sua casa ou em seu quarto ou ao seu lado significa que agora você é uma figura suspeita. Tem algo errado com você. Deve ser um desviante porque não podemos ouvir tudo o que você diz. Então, somos pós-privacidade. Somos também pós-comunidade. 1951, uma autora chamada Hannah Arendt escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo e procurou entender como ideologias radicais puderam se estabelecer na Alemanha nazista e na União Soviética, ambos estados socialistas. O nacionalsocialismo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambos eram socialistas de uma forma ou de outra. Entre outras coisas, ela concluiu, e eu cito que o que prepara os homens para a dominação totalitária do mundo não totalitário é o fato de a solidão ter se tornado uma experiência cotidiana das massas cada vez maiores do nosso século. Agora deixe-me perguntar algo. Atualmente, a solidão está aumentando na América? Sim, talvez sejamos a geração mais desconectada da história americana. Antigamente, nos anos 50 e 60, você ia a um jantar em um clube. Passava a noite com um clube de colecionadores de selos, ou ia a uma reunião da sociedade feminina, ou jogava boliche com os amigos depois do trabalho. Ou outro lugar, você ia à igreja, à reunião de oração, seus filhos participavam de uma liga de futebol, qualquer coisa. E nesses encontros sociais encontrávamos conexões sociais. Mas com o surgimento das mídias sociais como Facebook, Twitter, Instagram e assim por diante, estamos preferindo ficar em casa. Passamos nosso tempo sozinhos e online. E cada vez mais ansiosos, com medo e vulneráveis. E há uma realidade que aqueles que estudam assassinatos em massa perceberam. Quando alguém tem um rancor, não importa qual seja o rancor. Eu vou parar aqui porque você está olhando para mim por causa do tempo, não é mesmo? É um caminho para a radicalização, independente do tipo de radicalização que a pessoa esteja adotando. Portanto, se alguém tem rancor e passa tempo nas mídias sociais, está muito mais predisposto a atos de violência, tiroteios e assassinatos em massa.
E nós, nos Estados Unidos, estamos mais atomizados, desconectados e solitários do que nunca. Porque nossas redes sociais se romperam e... Não estou apenas dizendo que elas estão se rompendo, em grande parte elas já se romperam. Nossas redes sociais desapareceram. E o que está substituindo nossas redes sociais é a identidade de grupo com a ideologia da interseccionalidade. Agora eu sou membro dessa ou daquela comunidade. Agora sou membro desse grupo de vítimas e isso me dá o direito de fazer isso com meus opressores históricos. E assim, as identidades sociais normais estão sendo substituídas pela mentalidade de grupo de vítimas. Também somos pós-cristãos. Os Estados Unidos estão se tornando rapidamente pós-cristãos. A mudança de qualquer tipo de fundamento cristão está acontecendo de forma vertiginosa. A ideologia da diversidade e da inclusão, a teoria crítica da raça e a ideologia da justiça social são todas baseadas na ideologia marxista, fornecendo uma alternativa ateísta secular poderosa para uma América pós-cristã. Há uma escritora famosa chamada Nancy Pearcey, se você nunca leu, recomendo que leia alguns de seus escritos, e ela explica por que o marxismo oferece uma alternativa tão poderosa ao cristianismo, e eu vou colocar na tela para você ver. No cristianismo temos 3 princípios básicos, essa é a visão do mundo. Temos a criação, como começamos e por que estamos aqui. Temos a queda, ou seja, qual é a causa final do sofrimento. Depois temos a redenção, como o mundo será corrigido novamente. Esse é o fluxo básico da metanarrativa das Escrituras. E na palavra de Deus descobrimos que fomos criados à imagem de Deus, por um Deus pessoal e amoroso para uma comunhão amorosa com Ele. E o serviço sacrificial aos outros, esse é o propósito de Deus, para você e para mim. É isso que Ele quer que sejamos. É quem Ele quer que sejamos. É com quem Ele pede que estejamos. Mas então temos a queda, quando nossos primeiros pais substituíram Deus pelo ego, no trono de seus corações, permitindo que o pecado e a morte entrassem na criação. E como se dá o processo de redenção? Aí temos Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 e Gênesis 4 e Apocalipse 22. É por meio da fé em Cristo Jesus que vivemos no reino da graça hoje. E aguardamos ansiosamente o reino da glória quando Jesus vier na segunda vinda, quando tudo se fará novo novamente. Essa é a visão cristã básica do mundo. Mas a visão de mundo dos marxistas é quase idêntica. Por isso é uma visão de mundo tão atraente, porque as pessoas podem mudar do cristianismo para o marxismo ateu quase como um toque de um botão. No pensamento marxista, a matéria é dinâmica. A matéria contém, de acordo com os escritos de Marx, os poderes de movimento, mudança e desenvolvimento. A matéria física, como isso aqui, é quase divina no pensamento de Marx. Tem todos os atributos de Deus, da divindade. E a matéria substitui Deus no pensamento de Marx. É por isso que ele falou sobre o materialismo dialético, certo? É daí que vêm essas ideias. O universo é uma máquina autônoma de origem própria que se move em direção a uma sociedade sem classe. Esse é o propósito original do universo no pensamento marxista. O que causou a queda quando a Bíblia contava a história de Adão e Eva comendo a fruta? E aqui está a criação da propriedade privada, que levou a todos os males da exploração e da luta de classes. Isso é a queda na ideologia marxista. Portanto, a maioria de nós, espero que todos nós, às vezes dizemos que voltaremos para nossas casas, não voltaremos apenas para um lar. Voltaremos para o nosso lar. O próprio conceito de meu lar deve ser rejeitado na nova ordem mundial que está chegando. Toda a sua propriedade privada está à disposição do Estado. Como disse Gooden, uma guerra total em que o Estado é dono de tudo e você realmente é apenas um administrador, mas não é mais dono de nada. E o que é a redenção na visão de mundo marxista? É a revolução contra os opressores burgueses, para estabelecer uma sociedade sem classes, livre de expectativa de opressão ou restrições de qualquer tipo. E isso é importante porque, livre de expectativas de opressão ou restrições de qualquer tipo, quando Deus criou o nosso mundo, é a história da distinção. Na história do Gênesis, Deus separa a água acima da água abaixo. Ele separa a noite do dia. Ele separa a terra do mar e faz distinção entre homem e mulher. Isso não é verdade? Portanto, a criação é possível quando há distinções complementares, como duas mãos juntas. Mas mesmo assim há distinções. A noite e o dia não podem ser misturados. Na verdade, água acima e água abaixo foi o dilúvio. E quando Deus destruiu a terra ou o mundo no dilúvio, ele eliminou a distinção entre a água acima, a água abaixo e a terra do mar. Ele levantou temporariamente essas distinções e a maior parte da humanidade foi exterminada. Agora, não podemos mudar o planeta, mas estamos fazendo o melhor que podemos, como nos foi mencionado pelo irmão em nosso apelo da oferta, para apagar a distinção entre o homem e mulher. É o que está acontecendo na América essa semana. Uma ordem executiva sairá para dizer que se eu me identificar como uma menina, posso ir ao banheiro feminino e ninguém pode dizer nada a respeito. Estamos aumentando as distinções.
Assim como as outras distinções levaram ao colapso do mundo, estamos caminhando rapidamente para o colapso da sociedade humana. Portanto, a moralidade bíblica, a ideia de moralidade sexual ou a aparência de uma família, ou o que é certo e o que é errado, tudo isso deve ser eliminado na nova ordem mundial marxista para a qual estamos caminhando muito rapidamente hoje. E também somos pós-propósito. Por sermos pós-cristãos, estamos nos movendo muito rapidamente para um mundo pós-propósito ou pós-significado. As pessoas desesperadas que não têm um propósito se voltam para a ideologia para dar sentido a elas. Porque a ideologia fornece uma estrutura para viver suas vidas. Você não pode viver sua vida sem nada. Então, pessoas desesperadas recorrem à ideologia para dar sentido, mesmo que isso signifique ignorar conscientemente a verdade e aceitar e viver de bom grado e conscientemente para uma mentira. Na década de 30, Stalin teve vários julgamentos de fachada. Havia muitos comunistas devotos sendo executados por algum suposto delito, e esses julgamentos estavam repletos de falsas confissões de comunistas que preferiam confessar uma mentira a admitir que o próprio socialismo era uma mentira. E os julgamentos foram repletos dessas falsas confissões. E aqueles que defendem ideologias que sabem ser uma mentira, o testemunho da história é que eles geralmente cometem assassinatos em massa para silenciar sua dúvida interior. Se quiserem saber mais sobre isso, se vocês usam a Amazon, enquanto eles ainda tiverem o livro, provavelmente ele será retirado. Há uma série na Amazon chamada Vida e Destino, escrita por um judeu, Vasily Grossman. É uma série de 12 partes com 1 hora de duração cada. É sombria. E ele lutou pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Ele lutou em Stalingrado. E enquanto marchava com os soviéticos pela Europa Oriental, ele continuava indo a essas cidades onde costumava haver uma população judaica. Todas haviam desaparecido. E acabou descobrindo para onde tinham ido todos os judeus. E escreveu essa série, Vida e Destino, e eu encorajo a dedicar algum tempo para assistir. Pois Vasily Grossman faz algumas perguntas profundas, como se um homem ou uma mulher está disposto a ter um emprego bem remunerado, se isso significar falar mentiras todos os dias, divulgando as mentiras da propaganda, ou você está disposto a defender a verdade e perder seu emprego? Essa é uma pergunta básica que todo cidadão em todo regime totalitário precisa responder. Tem que perguntar. E você tem que respondê-la. Você precisa saber qual é o seu preço. E se você ouvir os escritos de Vasily Grossman e de outras pessoas que sobreviveram à era soviética, o que acontece é que quando você é forçado a viver sob mentiras, isso é desumanizante, desmoralizante e degradante para o espírito humano. Você se torna nada mais do que um autômato andando por aí com medo de dizer o que realmente pensa. Não pode dizer nada a ninguém por medo de desaparecer nos gulags, os campos de concentração. Portanto, eu o encorajaria a dar uma olhada em Vida e Destino, que é um olhar sombrio de vários personagens sobre como eles tomam dessas decisões para sobreviver em meio ao totalitarismo. Portanto, estamos nos voltando para o totalitarismo. Mas a realidade é que eu não vou dizer apenas que vamos nos dividir. Gostaria de sugerir que já nos dividimos. Já estamos divididos. Com base no que eu disse. Bem, em nossa divisão atual, há muitos que se proclamam o mais próximo possível da revolução ateísta dentro da nossa própria igreja. Proclamam em alto e bom som que são progressistas. E alguém pergunta, para o que você está progredindo? Você está progredindo em direção ao marxismo. É daí que vem essa terminologia. Temos oficiais de diversidade e inclusão nomeados para promover a ideologia ateísta em nossos campos. Nossas crianças são doutrinadas em gênero e feminismo. Nossas listas de leitura são promovidas online e promovem escritores de teoria crítica. Proclamamos que alguns de nossos campos são espaços seguros nos quais o evangelho é agora silenciado, pois o chamado ao arrependimento desafia a deificação e a adoração da carne. E impulsionado pelo falso princípio da inclusão. Apoio à ordenação bíblica, que pode ou não ter uma base bíblica, inevitavelmente, como acontece com os episcopais e outras denominações, se acomodará tanto quanto possível à rejeição da verdade, à queima da Bíblia e às exigências de ódio a Cristo no novo totalitarismo brando. Eu sei que o que eu estou dizendo não me fará ganhar amigos, mas esta é a verdade. É a verdade. Mas haverá um remanescente, e é para esse grupo que eu quero me voltar agora. Como responderemos? Como você vai responder? Não podemos mudar o que está acontecendo na América. Vocês podem se sentir impotentes, mas a verdade é que vocês ainda são filhos de Deus. Ainda são amados de Deus. Ainda são preciosos a Deus como a menina de seus olhos. Seus propósitos para vocês são de eternidade a eternidade. E Jesus ainda está preparando um lar para vocês no céu, onde toda lágrima será enxugada e todas as raças poderão adorar igualmente em amor perante nosso Pai Celestial.
Ainda somos cidadãos do reino de Deus, e somos cidadãos principalmente do reino de Deus, e não cidadãos de qualquer reino terrestre. Então, como podemos reagir? Bem, primeiro, reconte esse tesouro que é a sua história. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, Deus fala ao povo de Israel, não se esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não se esqueça de sua história. Contem a seus filhos a história da salvação. Conte a seus filhos o que Deus fez na vida de sua família. Conte a seus filhos seu testemunho pessoal, pois só aprendemos com o nosso passado se contarmos as histórias do passado. Conte a história. Um ótimo exemplo é o Lineage Journey, se você prefere assistir a ler. Dê uma olhada na série da Terceiro Anjo, chamada Lineage Journey. É uma série incrível sobre a história da salvação, com vídeos de 5 minutos que abordam a história da salvação. É o grande conflito em histórias, em pequenos videoclipes de 5 minutos. Dê uma olhada, é gratuito. Leia o grande conflito. Na antiga União Soviética, eles matavam aqueles que lembravam da história. Professores de história estavam entre os primeiros a serem executados. E por que isso acontece? Bem, como foi dito no livro de 1984, quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente controla o passado. Portanto, se quiser controlar o amanhã, controle o hoje para poder eliminar o ontem. E por que isso é importante? Porque a memória histórica é uma lembrança objetiva de fatos passados. Como, por exemplo, em 1066, Guilherme o Conquistador invadiu a Grã-Bretanha. Ele era um senhor, um duque da Normandia. Ele invadiu a Grã-Bretanha, o que ficou conhecido como a Conquista Normanda, e ainda hoje vivemos o efeito disso. Deixe-me dar um exemplo. Você come vaca? Não, você come carne bovina. Já comeu ovelha? Não, você come cordeiro, vitela ou carneiro. E por que isso acontece? Porque depois de 1066, todas as palavras para animais, como cachorro, vaca e porco, são palavras anglo-saxônicas. Mas os senhores normandos francos, que falavam uma versão francesa do inglês, colocaram suas palavras nos animais que vêm desses animais. A vaca virou carne bovina, a ovelha se torna carneiro, porco vira presunto, são palavras anglo-saxônicas ou francesas. É importante conhecer sua história, entender o próprio idioma que você fala no dia a dia. Mas existe a memória histórica e existe a identidade cultural. Sua identidade cultural é uma coleção de histórias, vilões, marcos, arte, música e feriados que definem uma nação e dão identidade. Sem uma memória cultural, você não tem cultura. Sem uma cultura, não há identidade. O regime totalitário busca eliminar as memórias culturais ou controlar as populações. Quando você elimina histórias, estruturas, hábitos ou crenças transcendentes, o regime totalitário elimina qualquer reivindicação contrária às suas exigências sobre o indivíduo. Toda vez que uma estátua é derrubada, um feriado é renomeado ou um prédio é queimado, perdemos a oportunidade de aprender com nossos erros do passado. Perdemos a oportunidade de aprender. Negamos que algo tenha acontecido, perdemos a oportunidade. Nossa memória cultural está sendo sistematicamente destruída e estamos sendo preparados para o novo totalitarismo. O cristianismo, em particular, é alvo porque proclamamos a salvação histórica, presente e futura. E nossa lealdade principal não é com o Estado, mas com o Rei Jesus Cristo que está vindo. Portanto, a primeira coisa é recontar. Conte a sua história. Em segundo lugar, lembrar ou memorizar as Escrituras. Salmo diz, guardo tua palavra no coração para não pecar contra ti. Provérbios 6 diz, quando andar, eles o guiarão, quando se deitar, eles o vigiarão, quando acordar, eles falarão com você. Do que ele está falando? Sobre os preceitos das Escrituras. Portanto, reconte sua história, lembre-se da palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque os prisioneiros de consciência testemunham repetidamente a importância de memorizar as Escrituras, onde a traça e a decomposição não podem destruir nem os ladrões invadirem e roubarem. As Escrituras iluminam o mais profundo desespero e a maior escuridão, lembrando-nos do amor eterno de nosso Pai, dando orientação, sabedoria e perspectiva celestial àqueles que sofrem pelo nome de Jesus Cristo. Porque um dia é apenas uma questão de tempo até que a Bíblia seja condenada como discurso de ódio. Porque ela fala de uma série de questões. Comece a memorizar as Escrituras e um bom começo é o Sermão da Montanha. Portanto, reconte sua história e lembre-se das Escrituras. Reconecte-se com os irmãos e irmãs ou se una a eles. Consideremos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. 1 Tessalonicenses 5, portanto, encorajem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, como de fato estão fazendo. Um dissidente da tortura da União Soviética se referiu, cito, à solidariedade dos que foram destruídos. Com os projetos de lei totalitários nos Estados Unidos, a liberdade de expressão tem se evaporado diariamente.
E se você não acredita em mim, saiba que não está acordado. Mas a liberdade de expressão está se evaporando diante de nossos olhos. À medida que esse novo totalitarismo brando se desenvolve, quero incentivá-lo a construir relacionamentos pessoais próximos com seus companheiros discípulos. Aprendam a amar as pessoas de forma sacrificial. Orem com elas, orem por elas, orem uns com os outros e cuidem uns dos outros. Porque quando nossas igrejas, escolas e instituições estiverem fechadas e formos párias sociais, esses relacionamentos pessoais amorosos serão a única manifestação visível do corpo de Cristo que teremos até a volta de Jesus. Reconectem-se uns aos outros, porque quando tudo acabar, e um dia a igreja, a Andrews, a divisão terá desaparecido e todo o resto. Tudo o que você tem são seus irmãos e irmãs, e se você não souber quem são, você estará sozinho. Então reconecte-se, repriorize. Reconte suas histórias, lembre das Escrituras, reconecte-se com os irmãos e irmãs, ou entenda-se com os irmãos sobre as novidades nas quais logo teremos que falar. Repriorize. Estamos entrando em uma era em que os gastos do governo estão fora de controle. Redefina as prioridades. A vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens. 1 Timóteo 6 diz, quanto aos que no tempo presente são ricos e louvamos a Deus por isso, manda-lhes que não se ensoberbeçam, nem ponham suas esperanças na incerteza da riqueza. Devem fazer o bem, ser ricos não em dinheiro, mas em boas obras. Generosos e prontos a compartilhar, armazenando assim para si mesmos o tesouro de um bom alicerce para o futuro, para que possam aproveitar a vida que realmente é vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse navio que agora está em Los Angeles é o Queen Mary. O Queen Mary costumava levar cerca de 3.000 passageiros de cada vez pelo Oceano Atlântico. Eles jantavam e se banqueteavam com absoluto luxo, dormiam em camas de penas, tinham louças da China e assim por diante. Era realmente luxuoso. 3.000 passageiros, mas quando a Segunda Guerra começou, o navio foi desmontado e em vez de camas de penas, havia beliches de alumínio. E em vez de louças da China, havia pratos de alumínio ou estanho. E em vez de 3.000 pessoas, passaram a transportar até 15.000 pessoas através do Atlântico. Eles mudaram a prioridade porque estavam em guerra. Eu estive pensando sobre isso. Parece-me que quando estivermos fora da internet, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, que tudo o que nos restará talvez seja a literatura. Não me custa nada dar a ela um livro. Não custa nada você pegar uma literatura e distribuí-la por onde quer que você vá. Porque quando ficarmos sem plataforma, e até esse sermão pode fazer com que a nossa Village Church fique sem plataforma, você precisa de algo para compartilhar. Portanto, repriorize suas finanças. Os soldados que atravessaram o Atlântico no Queen Mary reclamaram dos biliches apertados? Sim. Mas nos campos do nacionalsocialismo espalhados pela Europa também havia pessoas vivendo em condições apertadas. E elas ficaram realmente gratas pelos sacrifícios que aqueles 15.000 soldados fizeram ao navegar pelo Atlântico no Queen Mary. Um dia, as pessoas nos agradecerão no céu por priorizarmos a salvação delas hoje em vez de nosso consumo. Redefinir as prioridades em suas finanças e finalmente reequipar. Temos que recontar a história, lembrar as Escrituras, reconectar-se com os irmãos e irmãs, priorizar suas finanças e reequipar-se. Jesus deu a todos nós a grande comissão, a comissão do Evangelho. Ir e fazer discípulos de todos os povos, porque o amor de Deus é para todos os povos. Deus não quer que ninguém pereça, independentemente da parte do mundo em que vive. E todos os discípulos, não apenas pregadores, são chamados para serem semeadores. Todos recebemos a comissão do Evangelho. Jesus não deu a comissão apenas aos 12. Ele deu a todos nós. Temos nossas ordens de marcha. Preparar e compartilhar seu testemunho pessoal. Amar seu próximo com sacrifício. Aprender e fazer uma apresentação do Evangelho. Pode ser uma apresentação do Evangelho no verso de um cartão de visita, não é difícil de fazer, se você quiser. Compartilhe o testemunho pessoal da bondade de Deus em sua vida. Levando e oferecendo estudos bíblicos é muito fácil também, basta saber uma série de perguntas e pedir que o Espírito Santo convença o coração de alguém. Não devemos nos envergonhar de nossa fé porque Jesus está voltando e o Evangelho é verdadeiro. Portanto, reequipe-se e compartilhe sua fé nessa semana. O que diremos para concluir? Quero desafiá-lo a recontar sua história. Lembre das Escrituras. Reconecte-se com seus irmãos e irmãs. Ideologia é uma declaração profunda. É o que dá ao mal praticado sua justificativa muito procurada. E ao malfeitor a firmeza e a determinação necessárias. Quando se casa ideologia com homens maus, obtém-se assassinato em massa em escala industrial. Isso aconteceu no século XX e não há razão para dizer que não acontecerá no século XXI. Graças à ideologia, o século XX estava fadado a vivenciar maldades em uma escala calculada em milhões. E isso não pode ser negado, ignorado ou suprimido.
Como então ousamos insistir que os malfeitores não existem? E quem foi que destruiu esses milhões? Sem os malfeitores não haveria arquipélago. De Alexander Solon, do arquipélago de Gulag. Portanto, estamos testemunhando hoje não só a ascensão, mas o triunfo. O triunfo da mesma ideologia socialista que odeia Cristo e que levou ao assassinato de mais de 110 milhões de pessoas no século passado. Essa é a ideologia que está no poder atualmente. Essa ideologia está se impondo por meio do totalitarismo brando, por meio da cultura do cancelamento. E está acontecendo diante de nossos olhos. E um dia, esse totalitarismo brando inevitavelmente dará lugar ao totalitarismo rígido. Numa época em que estamos sendo forçados a viver com mentiras, nos aproximamos rapidamente de um momento de verdade. Você se curvará às mentiras, falará as mentiras, entoará os slogans, ostentará sua virtude nas mídias sociais, ou você falará a verdade? Você representará a Deus fielmente? Ou se curvará à ideologia ateísta do século XXI? Que caminho você escolherá? Você pode viver com as mentiras, entoar os slogans e exibir sua virtude no Facebook, mas por dentro ficará desmoralizado. Se desintegrará e se tornará um robô desumanizado. Essa é a experiência da história. Pode ter seu emprego confortável, ter sua instituição confortável, mas sabe que tudo isso é uma mentira. Ou você pode viver pela verdade. Pode ser desprezado nas mídias sociais, mas será livre em seu coração, em sua alma, em sua mente e em sua fala. Se permanecerem na minha palavra, diz Jesus, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não são as mentiras que o libertarão. É a verdade que liberta você. Portanto, irmãos e irmãos, busquem a verdade em suas leituras, na palavra de Deus. Busquem a verdade em suas conversas. Busquem a verdade e seus pensamentos e suas palavras serão livres. E vocês poderão proclamar a vinda do Rei. Porque se tivermos medo de dizer a verdade sobre a vinda do Salvador Jesus Cristo, como o mundo moribundo saberá? Busque a verdade, viva pela verdade, fale a verdade, não se curve às mentiras, não importa o custo. Quando Jesus vier para buscá-lo, você receberá uma recompensa eterna. Amém.